Endometriose e síndrome dos ovários policísticos. Tem relação? Meu nome é Juliana Esperandio, sou médica, ginecologista e especialista em cirurgias minimamente invasivas. E esta semana a atriz Larissa Manoela falou sobre o seu diagnóstico de endometriose e de síndrome dos ovários policísticos. Surgiram muitas dúvidas sobre o tema e sobre a associação das duas doenças, então a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos lá? As pacientes com endometriose podem sim ter outros diagnósticos associados à endometriose, como por exemplo a síndrome dos ovários policísticos. Afinal, o que é a síndrome dos ovários policísticos? É uma doença cujo diagnóstico é clínico e associado ou não à imagem do ultrassom. Ou seja, se você teve diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos apenas pelo ultrassom, isso não significa necessariamente que você tem essa doença. A gente precisa ter critérios clínicos associados. E a Larissa Manoela traz isso no vídeo dela. Isso seria a paciente que tem ciclos espaniomenorreicos ou amenorreicos, ou seja, que fica alguns meses sem menstruar ou que pula alguns meses sem menstruação, associado a critérios diagnósticos de hiperandrogenismo. O que é isso? São sintomas, sinais e sintomas que aparecem por excesso de testosterona circulante. Por exemplo, excesso de pelos e espinhas, que são os mais comuns. Então, o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos se dá com a associação dessas alterações menstruais junto com excesso de pelos ou espinhas, que é a acne, e pode ter ou não associado aí o diagnóstico radiológico com alterações nos ovários nos ultrassons. Mas afinal, existe relação entre a síndrome dos ovários policísticos e a endometriose? A resposta é que sim, pacientes com endometriose podem ter a síndrome dos ovários policísticos. E qual que é a relação principal em comum que a gente vê entre as duas doenças? É o excesso de estrogênio circulante. Na paciente com endometriose, a gente sabe que o estímulo de estrogênio aos focos de endometriose é um dos principais fatores para a presença de sintomas e potencial evolução da doença. Inclusive, o tratamento hormonal pode agir justamente aí, reduzindo o estrogênio circulante. E na síndrome dos ovários policísticos também há um aumento de estrogênio circulante. E por que isso ocorre? A gênese essencial dessa síndrome é que o ovário, durante o processo de ovulação, não libera o óvulo, não ocorre essa ovulação. Então, o estrogênio, que é o principal hormônio da primeira fase do ciclo menstrual, permanece e segue alto, sem contraposição da progesterona, que é um hormônio de segunda fase do ciclo menstrual. Isso faz com que nas duas doenças haja um excesso de estrogênio circulante e aí, portanto, o ponto em comum. Isso não significa necessariamente que se você tem endometriose, você vai ter a síndrome dos ovários policísticos. São diagnósticos que andam em conjunto, que têm esse ponto em comum e que podem coexistir na mesma mulher. Outro ponto em comum é que tanto a endometriose quanto a síndrome dos ovários policísticos podem ter correlação com a infertilidade feminina. Isso precisa ser olhado com individualização em cada consulta dessa paciente e ou do casal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário e aproveite e deixe aí suas dúvidas para a gente conseguir responder em um próximo vídeo. Beijo grande, fiquem bem!